Amanhã é importante que Ele nos dá mais o início de uma semana de festividades para nós, uma data especial, 7º ano de vitórias e de serviço ao Senhor nesse lugar. Uma data muito importante para nós, onde nossa memória nos reporta a tantos encontros matinais assim, de adoração ao Senhor, em tantos domingos, né? Desde o primeiro culto que nós fizemos nesse bairro, desde a abertura desta obra. E também nos leva adiante para quantos outros Deus vai nos permitir. Então, estar envolvido na obra de Deus é uma coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? A gente fica por entender como é que as pessoas conseguem viver sem isso. E a gente fica muito grato a Deus por nós termos essa oportunidade. Então, nós vamos continuar nessa manhã adorando ao Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, faz parte da prescrição bíblica da adoração ao nosso Deus. Então, nós o faremos do jeitinho que a Bíblia ordena, com muita gratidão e com muito amor, porque reconhecemos que se nós temos para dar é porque primeiro o Senhor nos concedeu. Feche os seus olhos então e apresente o que você traz nesta manhã. Querido Deus, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor aquilo que trazemos com alegria e amor nesta manhã, nossos dízimos e as nossas ofertas. É a nossa contribuição financeira para o Teu reino nessa terra, Senhor. Conforme o Senhor nos ensina nas Sagradas Escrituras, conforme o Senhor estabeleceu desde os primórdios do Antigo Testamento, e conforme o Senhor não substituiu o modelo no Novo Testamento, então entendemos que prevalece o Antigo, porque o Senhor é o mesmo Deus, e o Senhor, assim como sustentava o povo Teu no Antigo, sustenta no Novo Testamento, e da mesma forma nós temos o privilégio que aqueles tiveram, de participar desse jeito da Tua obra na face da terra. Continua, Deus, prosperando Teus filhos, colocando nas nossas mãos, porque de tudo que o Senhor nos der, nós traremos a parte que Te cabe. Faremos isso com responsabilidade e com respeito, porque sabemos que não estamos trazendo esmola para o Senhor, porque se trazemos é porque primeiro o Senhor nos deu. Então, glória ao nome do Senhor. Todas as vezes que trouxermos, traremos glorificando ao Senhor. Por isso, Deus recebe como adoração ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem, de pé mais uma vez, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 11. Lucas 17, nós vamos ler do 11 ao 17. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Nós vamos, antes de começar a refletir nesse texto, orar ao Senhor, expondo a nossa necessidade de que Ele nos abençoe para entendermos o que nós acabamos de ler. Vamos orar juntos? Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor toque na nossa mente, meu Pai, na nossa capacidade de compreender, de discernir as verdades bíblicas nesta manhã. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra para nós Tuas verdades profundas, Senhor, que nós sejamos instruídos na Tua palavra agora, que possamos aprender tantas coisas hoje, Deus. Seja uma semana de, ó Deus, uma manhã de enriquecimento na nossa vida, por causa do conhecimento da Tua palavra. Todos nós reunidos aqui, viemos para aprender mais, para conhecer mais, para nos aproximar de Ti através do conhecimento. Por isso nos dispomos agora a estar atentos à Tua palavra e Te pedimos, fala conosco, Deus, para a glória do Senhor somente, meu Pai, em nome de Jesus. Amém?
Muito bem, senta no seu lugar, se acomoda, e nós vamos refletir nessa palavra então. Vamos lembrar, irmãos, que a nossa vida aqui na face da terra, ela alterna muito as circunstâncias. Às vezes a gente vive situações boas, às vezes a gente vive situações ruins. E situações variam da mesma forma que variam aquilo que elas provocam em nós. Situações positivas ou boas, normalmente elas provocam em nós sensações boas, de alegria, de contentamento. Quando elas são situações muito boas, elas provocam muita alegria. Quando elas são situações mais ou menos boas, a alegria também é relativa, é proporcional. Quando as situações elas são ruins ou muito ruins, a sensação que ela provoca na nossa alma é proporcional. Muita tristeza, pouca tristeza, enfim. Nós vamos lidando com isso desde que a gente nasce. A gente vai vendo que a resposta emocional dentro de nós, ela é muito precisa, de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa. E é interessante como é que essas coisas, elas servem, ou podem servir, ou deveriam servir, para nos aproximar de Deus. Infelizmente, não acontece com todo mundo, mas eu acredito que estou diante de pessoas que podem dizer que conosco é assim. Os flagelos dessa vida, na maioria das vezes, eles não nos deixam revoltados com Deus, eles nos aproximam de Deus. Eu estou certa de pensar que nós todos reagimos assim? Infelizmente, deve ter uma parcela de pessoas na face da terra que reagem diferente. Quando elas enfrentam as dificuldades da vida, elas se revoltam com Deus, elas murmuram, elas blasfemam, enfim, enlouquecem. Mas nós somos daquele grupo de pessoas, e eu quero crer que sejamos essa maioria, que quando as adversidades vêm, ao invés de nós enlouquecermos e nos revoltarmos com o Todo-Poderoso, encostando Ele na parede, querendo respostas, por quê, nós vamos a Ele com humildade, buscando a misericórdia dEle, buscando o socorro dEle, sem arrogância, né, sem uma atitude petulante, mas com humildade, buscando o seu livramento, buscando a sua graça. Por que eu acredito nisso? Pelo fato de você estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, isso por si só já revela que você é uma pessoa que se posiciona diante de Deus com humildade, não com o coração endurecido e arrogante. Então é importante isso, entender que as dificuldades na vida, elas podem servir como uma mola propulsora que nos eleva à presença de Deus. Quando funciona assim é bom, tem esse lado bom. Né? Ainda que seja por si só uma coisa ruim, que causa sofrimento, mas consegue gerar ou produzir essa coisa boa, que nos leva à presença de Deus. Porque se a gente chegar à presença de Deus, a gente vai ser beneficiado de uma maneira ou de outra. Senão com a solução daquilo que a gente foi buscar, mas sem dúvida nenhuma a presença de Deus nos faz bem por si só. Não é verdade? Ainda que Ele não nos dê aquilo que a gente foi buscar, mas só da gente encontrá-lo, a gente já encontrou tudo o que a gente precisava. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar de um momento como esse. Você já deve conhecer essa história, numa das viagens do Nosso Senhor. Ele está passando por uma região, destinando-se a um outro lugar, então ele está em trânsito. Ele não está indo para fixar-se naquela localidade. Ele está em trânsito, o destino dele é Jerusalém. E ele passa por uma região entre duas cidades, e ele está justamente nesse território que liga essas duas cidades, e nessa localidade que não era o centro de nenhuma dessas duas localidades, está um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, eles não são identificados pelos seus nomes próprios. O relato bíblico só os identifica pelo flagelo que eles estavam vivendo. Eles são chamados simplesmente de leprosos. Então, eles não são identificados biblicamente, nem pelo nome próprio, nem pela família a qual pertenciam, nem pelo histórico de vida, nem por endereço, nada disso. O que os identifica no relato bíblico é o flagelo que eles estavam vivendo. A única coisa que o
O escritor bíblico dá como referência deles é a tribulação que eles estavam vivendo, o tormento que eles estavam vivendo. Diz que eram homens que eram 10 e que eram leprosos. Então, quando os denomina, os chama meramente de leprosos. Isso já diz tudo o que se precisava entender do que eles estavam vivendo nesse momento da vida deles. Eles estavam justamente nesse lugar, por causa do flagelo. Sendo leprosos, eles tinham que viver fora do convívio da comunidade não leprosa, porque a lepra era altamente contagiosa. Então, uma pessoa diagnosticada com a doença, ela era proibida de conviver com os demais por causa do risco do contágio. Além do que era uma doença, naquele tempo, sem cura, sem esperança de cura. E uma doença de progresso muito rápido, de sofrimento intenso. Então, qualquer pessoa, qualquer família numerosa, unida, muito amiga, todos amando muito uns aos outros e cuidando muito uns dos outros, mas se um ente daquela família fosse acometido de lepra, não era questão de desamor, de desunião, era questão de preservação dos demais. Aquele que fosse acometido de lepra tinha que ser expurgado, ele tinha que ser expurgado. Não era questão de maldade com o leproso, era questão de preservação dos demais. Pelo fato da doença ser altamente contagiosa, da doença ser incurável, era pelo fato de aqueles que não estavam doentes terem que ser protegidos da doença. Então era costume, e isso remonta ao Antigo Testamento, desde os tempos do Antigo Testamento, isso era hábito, era comum naquelas comunidades, e isso chegou a entrar nos cuidados que Deus teve com o seu povo de Israel, quando os tirou da terra do Egito, um povo que não tinha nenhuma legislação, em nenhum aspecto, nem da sua conduta de organização de guerra, nem de organização econômica, nem de organização de higiene, de educação, de nada. Eles não tinham nada. Tudo que eles tinham era o que eles tinham observado da vivência no Egito, da vivência do povo egípcio. Então, quando eles saem do Egito, eles não tinham uma carta de conduta, de comportamento, de nada. Então, Deus, ali na travessia do deserto, chama Moisés e entrega para Moisés, item por item, da conduta que eles haveriam de ter quando estivessem na terra prometida. Então, Deus lhes concede não apenas as prescrições da conduta religiosa, das cerimônias de culto, dos sacrifícios, das celebrações, do ofício sacerdotal, isso tudo que dizia respeito às práticas religiosas, não só isso, mas Deus também vai pontuando tudo a respeito da lei civil, por exemplo, o que seria crime, qual que seria a pena para cada crime, qual que seria a sentença para cada crime, como cada crime deveria ser punido, como cada punição deveria ser executada, tudo isso Deus foi estabelecendo. Também como deveria ser cuidada cada área da higiene, como deveria ser cuidado os relacionamentos familiares, os relacionamentos empregatícios, tudo muito detalhadamente. E até mesmo a questão das prevenções contra doenças e do trato de uma vez a doença tendo aparecido. E uma das coisas que Deus mencionou, ele prescreveu, foi o cuidado com doenças contagiosas. E então a lepra aparece lá no Antigo Testamento, quando Deus determina como deveria ser o trato com a pessoa diagnosticada leprosa. E a determinação de Deus era essa, que o leproso fosse isolado do convívio com os demais. Não era questão de preconceito, não era questão de maldade, não era questão de discriminação, era questão de preservação dos demais. Porque era uma fatalidade, o leproso não tinha culpa de ter ficado leproso, tudo bem. Mas os não leprosos também não tinham culpa do leproso estar leproso.
Então era necessário preservar os demais, os não leprosos. Por causa disso, desde lá o Antigo Testamento, os judeus tinham por hábito, e não apenas eles, mas os povos vizinhos também, de isolar os leprosos. E o isolamento era feito dessa forma. Eles eram expurgados, colocados para fora da comunidade. Então eles viviam do lado de fora da cidade. Normalmente a cidade era cercada por uma muralha, por um muro. Então eles viviam do lado de fora da cidade. Viviam conforme fosse possível. Na mendicância mesmo, obviamente. Não tinha como eles trabalharem para gerar seus próprios dividendos, para então suprir suas necessidades de sobrevivência. Então eles viviam de esmolas, era mendicância mesmo. Eles não tinham nem oportunidade de trabalho e nem condições físicas para trabalhar. E o que era possível, a comunidade do lado de dentro lhes oferecia essa esmola, essa caridade. E dessa forma eles viviam. Mas era uma forma bem sofrida de viver, porque eles amargavam, além do sofrimento físico que a doença impunha, porque a sua carne era consumida lentamente pela doença, que ia corroendo, ia comendo. Eles ficavam em situações precárias de higiene, não podiam manter as suas feridas limpas, conforme seria o necessário e o ideal. Eles não podiam estar em contato com seus familiares, certamente a saudade lhes fazia adoecer a alma também. Eles não podiam se alimentar da forma que eles gostariam, eles tinham, enfim, inúmeras privações que somatizavam em cima da doença propriamente dita. Então, o sofrimento de quem era um leproso era um sofrimento quase indescritível, quase que a pessoa preferia a morte. Por quê? Porque, na verdade, ela estava em processo de morte, não tinha esperança para um leproso. Havia médicos, havia medicina, sempre houve, claro, mas nenhum dos maiores especialistas da época oferecia a menor esperança de cura. Era um mal que não oferecia a menor esperança de melhora ou de cura. Então, não é que o leproso ele era incapaz e limitado nele mesmo. Todo mundo era incapaz e limitado em relação à lepra, todo mundo. Todo ser humano, fosse um analfabeto, fosse uma pessoa sem recurso nenhum, ou fosse um doutor, fosse um especialista, ninguém resolvia aquilo, ninguém dava solução para aquilo. Por isso é que expurgavam o coitado e o entregavam à própria sorte, uma sorte terrível, porque era ir morrendo a conta-gotas, mas era um fim certeiro, era uma morte certeira, e uma morte lenta, extremamente dolorosa, extremamente sofrida. Uma pessoa diagnosticada com esse mal, ela podia se identificar e se classificar uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa extremamente azarada, o destino lhe castigou severamente. Ela poderia se classificar como alguém sem uma gota de sorte na vida, porque lhe acometeu um mal, uma tragédia que não oferecia nenhuma esperança de reviravolta, de reversão. Então, talvez o único atenuante fosse isso, quando aparecesse mais um leproso. Olha que coisa triste, né? É ficar feliz de pelo menos ter companhia no sofrimento. Saber que tinha mais um para sofrer da mesma dor, do mesmo flagelo. Porque pelo menos ia ter alguém para compartilhar aquela solidão. Que coisa triste, né? Eu estou tentando descrever para você e não consigo ir até onde a coisa chegava. Só para você ter uma ideia do que era a vida. Então, eu estou tentando fazer você ver o que era o dia a dia desses leprosos, para você ter uma noção da tristeza que era a vida dessa gente. Você sabe o que é tristeza, né? Você sabe o que é a sensação de tristeza na alma? É uma sensação que adoece tudo. Tira a alegria de tudo, tira o brilho, tira a cor, tira a beleza de tudo, tira o sabor de tudo. Uma alma triste é uma alma que perdeu a força para ser feliz. Ela pode ter diante de si várias razões para ser feliz, mas ela não consegue força para ser feliz. Esse é o poder destrutivo da tristeza. A tristeza que se apega na alma e finca suas garras na alma de uma tal maneira que a pessoa ela pode ter razões para se sentir feliz, mas ela não consegue, ela não tem força para ser feliz, porque a tristeza suga dela
essas forças. E ela então sente todo o seu ser tomado e dominado por uma tristeza que transcende o seu entendimento. Ela olha para ela mesma e ela não se explica. Ela fala, eu não sei por que eu me sinto assim, mas eu estou tomado e dominado por uma tristeza que beira a angústia. E a minha alma está assim, entregue e rendida a essa sensação. E às vezes a pessoa nos dias de hoje, ela fala, eu não tenho nada que justifique uma tristeza como essa. Porque eu não vivo uma tragédia indescritível como essa que a senhora está tentando descrever. Mas aqueles homens tinham uma tragédia que justificaria uma tristeza como essa. Eles viviam uma situação que se a gente conversasse com eles e eles dissessem, olha, a minha vida é chorar, a gente diria, não, se eu estivesse no seu lugar eu sentiria o mesmo. Porque realmente aquilo era um flagelo que tinha força para tirar toda a alegria de viver de uma pessoa. Porque era uma situação que não deixava uma gota, 1 milímetro de esperança. Era uma situação onde a pessoa não podia dormir com a esperança de que, quem sabe, amanhã melhora. Não existia isso. Não existia essa história. Quem sabe um dia melhora. Não existia isso. Era a certeza, dormia e acordava com a certeza absoluta de que melhorar não ia, não. Piorar com certeza. Até chegar ao fim certeiro do último suspiro. Então era realmente nadar contra a maré, sem nenhuma esperança. Mas você acredita que tinha lá no fundo da alma deles alguma esperança? E sabe em que estava a esperança deles? Numa pessoa. Numa pessoa que não tinha nenhuma formação catedrática, pelo contrário, ele era conhecido e até impressionava os seus contemporâneos, porque ele não tinha frequentado escola nenhuma. Ele era oriundo de uma família de poucos recursos, ele não tinha frequentado as salas de aula dos grandes mestres da sua época, ele não tinha nenhum diploma exposto na sua parede, a profissão dele era braçal, ele tinha sido treinado pelo seu pai numa oficina de carpintaria, e até quanto foi possível, foi nisso que ele trabalhou. Ele foi carpinteiro em Nazaré, foi nisso que ele trabalhou até uma certa idade. Ele não tinha nenhum histórico escolar nas grandes escolas da época, nenhum dos grandes mestres da época foi seu mestre, foi seu professor. Ele não tinha formação em área nenhuma, não era doutor em nada na face da terra. Nenhum dos grandes e respeitadíssimos mestres, filósofos e líderes da cultura da época podia assinar embaixo dizendo, foi meu pupilo, foi meu aluno. Ninguém foi mestre dele. No entanto, por todos os lugares aonde ele passava, esse era o título pelo qual lhe chamavam de mestre. Por onde quer que aquele humilde carpinteiro passava, abrindo a sua boca e falando longas horas de coisas maravilhosas aos ouvidos para ouvir, as pessoas por fim lhe chamavam mestre. Então, quando esse carpinteiro passava por ali, o texto que nós lemos diz que Jesus vinha passando, e como eu iniciei dizendo, ele estava em trânsito, ele não estava indo nem para uma cidade, nem para outra, daquelas redondezas, ele estava passando, o destino dele era bem adiante, ele ia a Jerusalém, mas ele ia passando, e esse grupo de leprosos, de pessoas tão desafortunadas, ouviu ao longe. E eles tinham que manter essa distância, porque era uma das regras de conduta para os leprosos. No mínimo, 100 passos de distância de quem quer que fosse. Eles tinham que se submeter a essa regra legal. No mínimo, 100 passos de distância de quem quer que fosse. Então, eles estavam distantes do mestre e o viram passar. Para que pudessem ser ou receber dele alguma atenção, eles tiveram que falar. Para ser ouvidos, eles tiveram que fazer mais do que falar, eles tiveram que gritar. E é o que a palavra de Deus diz. Eles elevaram a sua voz e eles gritaram e disseram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós.
Interessante que eles estavam dominados pela lepra que consumia o seu corpo, que comia a sua carne, corroía a sua carne. Eles estavam com cheiro de carne podre, putrefada. Por quê? Porque a lepra os estava consumindo. A alma deles, dominada pela tristeza proveniente do seu estado de saúde. Mas lá no fundo da sua alma, nem a lepra, nem a tristeza os impediu de gritar por socorro àquele que, segundo criam no fundo da sua alma, podia fazer por eles o que ninguém mais podia. Ninguém podia fazer o que eles estavam pedindo que Jesus fizesse. Ninguém, eles sabiam disso. Podia ser o maior e melhor especialista na área da saúde. Eles não podiam bater a porta desse especialista pedindo misericórdia. Essa pessoa viraria muito desconfortável e diria para eles: vocês não sabem o que estão me pedindo. Ninguém resolve o teu problema. Mas a Jesus eles podiam dizer: mestre, tem misericórdia de nós. Eles não disseram assim: mestre, nós merecemos, mestre, olha, o senhor tem recursos, mestre, olha, nós estamos sofrendo já há tempo suficiente, já basta. Eles não usaram nenhum argumento senão esse. Não por nós, não por nossos merecimentos, não por qualquer outro recurso, por tua qualidade mesmo, por um atributo que te pertence, por uma característica própria do Senhor, por causa daquilo que te pertence, misericórdia. Olha para nós e nos ajuda, não por causa de algo que nós temos, mas por causa de algo que o Senhor tem. Nos ajuda. Aí eles pediram o quê? Na misericórdia, eles queriam que Jesus lhes desse a cura. Eles esperavam que Jesus lhes desse a cura. Sabe o que Jesus deu para eles? Eles queriam um milagre. Jesus deu para eles uma palavra. Eles esperavam que Jesus lhes desse um milagre, a cura, claro. Jesus vira para eles e lhes dá uma ordem. Lá de longe mesmo. A Bíblia não fala que ele se aproximou dos leprosos ou que tocou nos leprosos, nada disso. Na mesma distância com que os leprosos gritaram para ele, da mesma distância Jesus lhes responde. E não toca neles e não efetua nenhum milagre, apenas lhes responde, lhes dando uma ordem, lhes dando um comando, lhes dando uma palavra. Ele não deu um milagre, ele deu uma ordem. Ele falou: vão ao sacerdote. Se dirijam ao sacerdote. Do que Jesus está falando? Voltando ao Antigo Testamento, uma das orientações no Antigo Testamento para o povo de Israel, quando um leproso era curado, e isso era um precedente para que houvesse a expectativa de milagre nesta área, porque Deus estava comprometido com o seu povo. Então, ainda que fosse um processo incurável, o Senhor Deus deixava em aberto essa possibilidade de Ele poder atuar na vida do seu povo, em alguns casos, e curar um leproso. E ele dizia então: quando isso acontecer, o leproso vai ao sacerdote. Por quê? Era o sistema teocrático. O teocracia é o quê? Deus no governo. Então o sacerdote era a liderança tanto religiosa quanto civil naquela oportunidade. Então qual que era a prescrição? O leproso se dirigia ao sacerdote, o sacerdote avaliava o leproso para considerar evidências da cura. Observava evidências físicas e concretas de que a doença havia regredido e que de fato não havia mais nenhum perigo de contágio. E então observava-se por alguns dias essa regressão da enfermidade. O sacerdote prescrevia uma forma daquela pessoa curada expressar a sua gratidão a Deus, oferecendo ao Senhor uma oferta pacífica, uma oferta de gratidão. E então o sacerdote liberava aquele leproso para retornar ao convívio não só da sua família, mas de toda a sua comunidade. Dessa forma ele era legalmente
declarado curado e restituído à sua família e à sua comunidade. Esse era o costume. Por isso Jesus vira para os 10 leprosos, quando eles lhe pedem misericórdia, é lógico que estavam lhe pedindo um milagre, ao invés de dar o milagre, Jesus simplesmente dá uma ordem, diz: vão aos sacerdotes. Obviamente, Jesus estava mostrando para eles: podem ir, porque em chegando lá, o sacerdote vai conferir o processo de cura. E então eles precisavam obedecer a ordem que Jesus estava lhes dando. E foi o que eles fizeram. E a Bíblia diz que quando Jesus lhes dá a ordem, eles olham para si mesmos e a lepra está lá tanto quanto estava antes de Jesus mandar. Talvez eles pensassem assim: não vai valer a pena a gente ir. Olha, ele falou, mas a cura não aconteceu. Ele deu a ordem, a gente vai sair daqui para ir lá falar o quê com o bendito do sacerdote? A nossa pele está tão enferma quanto estava antes. A nossa carne está tão enferma quanto estava antes. Ele nos manda ir ao sacerdote. Para ir ao sacerdote, nós deveríamos ter evidência de cura primeiro. E ele nos manda ir sem evidência nenhuma. Eles deveriam ter racionalizado, mas eles não racionalizaram. Eles creram na ordem que Jesus deu. Eles creram na palavra que Jesus falou. Porque às vezes ele opera o milagre primeiro e às vezes não. Às vezes ele dá uma ordem primeiro e o milagre vem depois. E feliz é aquele que crê na palavra, para depois ver o milagre acontecer, porque ele é fiel à palavra que ele concede. Amém, irmãos? Aí o que acontece? Eles vão, e o texto fala claramente, diz assim: e indo eles, foram curados. Na medida que obedeciam, iam sendo curados. Na medida que caminhavam na direção do sacerdote, na medida que obedeciam, iam sendo curados. Na medida que iam caminhando na direção do templo para encontrar o sacerdote, a lepra ia ficando para trás, a lepra ia ficando para trás. Na medida que iam seguindo na direção que Jesus mandou, a lepra ia ficando para trás, a lepra ia saindo deles. Isso não é maravilhoso? Na medida que eles iam seguindo a ordem de Cristo, a lepra ia sendo vencida, a lepra ia sendo vencida, a lepra ia sendo vencida. Na medida que eles iam obedecendo, não foi no primeiro passo, não foi tudo de uma vez, mas na medida que eles iam indo, a lepra ia saindo, ia saindo, ia saindo. Isso é maravilhoso demais. Ainda mais se nós nos lembrarmos que, biblicamente falando, a lepra é um símbolo do pecado que estava agarrado na minha vida e na sua vida, e que era uma sentença de morte eterna sobre nós, e que nos colocava do lado de fora do reino celestial. Estávamos contaminados e não éramos aceitos na família de Deus por conta dele, mas agora, por causa da ordem de Cristo, que nos liberta, por causa da sua misericórdia, do domínio do pecado, e nós obedecemos a ordem dele, e vamos caminhando na direção do Pai, a lepra vai nos deixando. Enquanto vamos indo, a lepra vai nos deixando. Enquanto vamos indo, o pecado vai nos deixando. Enquanto vamos indo, o pecado vai nos deixando. Aquilo que a gente achava que nunca ia conseguir parar de fazer, enquanto vamos indo, o pecado vai nos deixando. Vamos indo, o pecado vai nos deixando. Nós achávamos que aquilo nunca ia nos abandonar, que nunca íamos conseguir parar de praticar aquelas coisas, mas nós vamos obedecendo a palavra, e enquanto vamos obedecendo, a lepra vai nos deixando. Vamos obedecendo, o pecado vai nos abandonando. É assim que funciona. Porque nós não somos robôs e nem somos computadores que bate uma teclinha e tudo muda. Muda a página, vira tudo e tudo é reformulado, reprogramado. Não é assim que funciona conosco. E Deus sabe que não. Ele nos dá o comando e a coisa vai sendo processada progressivamente. Nós vamos indo e a obra vai acontecendo. Nós vamos caminhando na ordem do Senhor e a libertação vai acontecendo na nossa vida. Não é assim que está acontecendo comigo e com você? Não tem hora que a gente olha para nós mesmos e pensa assim: nossa, mas eu escorreguei aqui, eu não era para estar fazendo isso. Não era mesmo, mas vamos indo, nós vamos parar com isso. Nós já paramos com outras coisas, nós vamos conseguir parar com essa também. Vamos indo, gente, vamos indo, não vamos parar não. Se nós continuarmos indo na palavra do Senhor, nós vamos ver que essas coisas vão sair da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Muito bem, então eles foram. Na medida que iam indo, a lepra ia saindo. E num determinado ponto, eles perceberam que toda a lepra saiu. Eles estavam completamente curados. Quantos foram? Quantos foram? Quantos ficaram curados? Todos ficaram curados, 10 ficaram curados. Mas o texto finaliza dando um detalhe importante para nós. E eu quero finalizar refletindo sobre ele com você.
Diz a palavra de Deus que depois de os 10 serem curados, eu quero que você imagine a sensação agora na alma deles. Mudou tudo, não mudou? Começou mudando a situação. Se mudou a situação, mudou a sensação. Mudou a situação. Qual que era a situação? Uma lepra que predominava e, por conta da lepra, todas aquelas circunstâncias de isolamento, de dor, de sofrimento, aquela situação de saudade da família, de alienação social, toda aquela situação de mendicância, de discriminação, porque não podiam trabalhar, não podiam gerir sua própria sobrevivência. Enfim, era uma situação de autoestima baixa, muito precária a vida deles. Toda aquela situação eliminada. Situação de flagelo eliminada, automaticamente, aquilo que ela gerava em tristeza e angústia, eliminado também. Concorda? Isso, com certeza, na vida daqueles homens. Infelizmente, na medida que a humanidade vai se sucedendo, as gerações vão se sucedendo na Terra, a gente vai notando que a espécie humana ela vai apresentando umas dificuldades de correspondência com essas mudanças nas suas circunstâncias. Hoje, por exemplo, é comum a gente encontrar pessoas, eu quero que você olhe para mim e entenda o que eu vou te falar. Hoje, na geração que pisa na terra hoje, é comum a gente encontrar esse fenômeno. Pessoas que estão vivendo uma situação de sofrimento, então é lógico que elas estão sofrendo, porque a situação justifica o seu sofrimento. Só que a situação se resolve, mas elas não param de sofrer por causa daquela situação. A fonte do sofrimento se foi, mas o sofrimento não sai. Por alguma razão, elas retêm o sofrimento. A situação já resolveu. Mas elas não se libertam do sofrimento. Elas mantêm viva a memória do sofrimento. Tão viva, mas tão viva, que é como se a coisa estivesse presente ainda. A coisa já está resolvida. Já faz parte do passado. Já está no estágio da história, já virou história. Tudo aquilo que virou história faz parte de quê? Do passado. Já virou história. Então, se já faz parte do passado, é porque não está vigorando mais o fato, o ocorrido. Mas aquilo, embora não esteja acontecendo mais, todo o sofrimento que aquilo gerou, a pessoa conseguiu congelar dentro dela e manter vivo e nítido dentro dela. Tanto é que ela faz um esforço sobre-humano para tentar viver a vida e se desligar e esquecer aquilo. E ela consegue trabalhar, e ela consegue interagir socialmente, mas quando ela está sozinha, quando ela volta para dentro de casa, ela está com tudo aquilo, a flor da pele de novo. E ela se sente aprisionada dentro daquele sofrimento todinho outra vez. Aí você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? E a pessoa não tem mais o porquê de estar sofrendo tanto. Mas ela interiorizou tão profundamente o sofrimento, que aquele flagelo imprimiu na alma dela, que o flagelo se foi, mas o sofrimento está impresso na alma dela. E ela está enferma. Você imagina se fosse esse o caso daqueles homens? Você imagina o que seria a situação deles? A lepra se foi. Eles agora estavam de volta à sua família, de volta ao convívio com a comunidade. Eles estavam podendo voltar ao mercado de trabalho. Eles podiam voltar a participar das festas familiares. Podiam voltar a frequentar os seus templos religiosos. Eles podiam voltar à sua vida normal. Mas você imagina se eles não tivessem conseguido superar a tristeza da sua alma? Tivessem livres de todas aquelas privações que a doença lhes trouxe, e a dor física que a doença lhes trouxe, mas mesmo assim, mantivessem aquele semblante carregado, mantivessem aquela alma aflita, mantivessem aquela amargura, mantivessem aquela angústia, mantivessem aquelas sensações
presentes todo dia e o tempo todo na sua alma, de que teria valido a pena ficar livre da doença? De que teria adiantado ficar curado da lepra, se todo o sofrimento emocional tivesse permanecido? Você acredita que Jesus faz a obra completa? Você acha que Jesus entrou na vida deles para tirar só a lepra e deixar a tristeza da lepra no mesmo tamanho? Jesus faria as coisas pela metade, gente? Não. Jesus é Deus de obras completas. Então, se eles foram espertos, se eles foram inteligentes, eles, quando pediram misericórdia, eles pediram uma bênção completa. E eles pediram o que eles abriram o coração para receber. Porque eles entenderam que quando a doença chegou, ela não adoeceu só o corpo, ela adoeceu também a sua alma. Então agora eles precisavam de duas curas. Precisavam da cura para o corpo e da cura para a alma. Se eles eram espertos, eles entenderam isso. Só que me parece que apenas um deles tiveram esse tipo de esperteza. Por que eu te digo isso? Porque dos 10 curados fisicamente, só um voltou. Voltou para quem? Voltou para Jesus. O que me faz entender que só um deles compreendeu que precisava de duas curas. E que para a segunda delas, era necessário permanecer com Jesus. Para a segunda delas, não bastava um toque, um milagre. Para a segunda delas, era preciso ficar junto com o Senhor Jesus. 9 deles receberam a alegria do momento, que era a cura da doença, que era livramento do flagelo. Mas um deles falou assim: o quê? Eu preciso de mais do que ficar livre do problema. Eu preciso ficar livre do que o problema causou em mim. O problema me afligiu de uma tal maneira. O problema mexeu com a minha estrutura. O problema me ensinou um nível de dor. O problema me apresentou um nível de solidão. O problema me deixou tão assustado. O problema me colocou diante de um medo tão pavoroso, que eu agora não posso me contentar em simplesmente ficar livre do problema. Já é uma excelente alegria, mas eu não posso me contentar só com essa alegria. Eu tenho que ficar perto da fonte desta alegria. Para minha alma sentir segura. Para eu ficar seguro. Para eu poder todo dia acordar sem medo de viver. Para eu poder enfrentar todos os dias. Sabe, para que quando vier uma manchinha na minha pele, eu não ficar, ai, meu Deus, e vem a lepra de novo. Para eu não ficar assim. Para não acontecer de vir uma má notícia ali na frente, e eu vir com todos aqueles temores de novo dominando a minha mente, e eu ficar apavorado pensando, vou passar por tudo de novo. Para eu não me tornar refém de todas as sensações que judiaram de mim durante todos esses problemas. Eu preciso ficar conectado com a fonte. O Deus da misericórdia, eu preciso, Ele me dá segurança. É nele que está a fonte da minha segurança. Eu não posso me afastar dele, por isso eu vou, mas eu volto. Jesus, eu me aproximei de ti, e eu te disse, tem misericórdia de mim. Sabe por que eu me aproximei de ti, Jesus? Por causa dos problemas. Os problemas estavam judiando de mim. A lepra me adoeceu e estava me fazendo sofrer demais. Sabe o que os problemas fizeram? Me fizeram um grande favor. Enquanto muitos diante dos problemas se afastam do Senhor, eu fiz diferente. Os meus problemas, os meus sofrimentos me fizeram me aproximar do Senhor. E deu um ótimo resultado, porque o Senhor me deu a resposta que eu precisava. O Senhor me deu solução para os meus problemas. Mas agora você sabe o que me aproxima do Senhor? Alguém talvez vai dizer assim, para que você continua indo? Para que você continua indo? Você já não tem problema mais, Ele já resolveu o teu problema, segue tua vida. Eu digo, o que me aproxima dEle agora não é o problema, é a gratidão.
A gratidão agora é o que me aproxima dele. Você sabe o que é que me aproxima dele agora? Não é o problema, não é a necessidade, é a confiança. Eu aprendi a confiar nele. Eu aprendi uma coisa, eu preciso dele nessa vida. Eu preciso de alguém como ele. E não tem ninguém como ele. Como ele, só tem ele. Então eu vou para ele. Ah, mas um monte de gente não vai te entender. Lamento por eles. Mas eu vou para ele. Mas um monte de gente vai te isolar. Lamento por eles. Mas eu vou para ele. Mas um monte de gente vai ficar decepcionado contigo, porque te achava tão inteligente, agora tu dá um passo desse. Lamento por eles, mas eu vou para ele. Porque essa vida aqui embaixo, você está sujeito a tudo, todo dia e toda hora. Você está bem, de repente lá na frente, tem um abismo que você nem imaginava. E está você no meio de uma grande tribulação. E você pensa, meu Deus, como é que eu vou enfrentar isso? Está você sujeito a uma tristeza que pode te mutilar para o resto da vida. Quer saber de uma coisa? Eu preciso de uma fonte inesgotável. Aonde qualquer hora, do dia, da tarde, da noite, da madrugada, eu posso clamar e dizer, meu mestre, tem misericórdia de mim. Ele só vira para mim e diz, vai indo, que na medida que você for indo, isso tudo vai passando, e você vai prevalecendo. Por quê? Porque Ele está contigo. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo esteja falando profundamente ao seu coração nessa manhã. Eu fico maravilhada com Deus, irmãos, porque Ele é Deus, nós não somos, nós somos só filhos dEle. Ele é assim, Ele é inabalável. Ele não se deprime, Ele não se sente angustiado, sabe? Ele não tem nada que o enfraquece, Ele não tem ponto fraco nenhum. Não tem ponto fraco, Ele não tem fraqueza nenhuma. Ele vive circunstâncias, ele observa situações, mas ele nada deixa ele abalado, enfraquecido, nada, nunca. Não tem uma hora que você pega ele desprevenido, enfraquecido, hoje ele não está bem, não. Deus é sempre o mesmo. Nós não somos sempre fortes. Não é verdade, irmãos? Nós não somos sempre fortes. Nós não somos fortes o tempo todo. Às vezes a gente encontra pessoas que elas ficam tão envergonhadas de si mesmas, elas dizem, mas eu tenho vergonha de eu estar assim. Depressivo, angustiado, fragilizado emocionalmente. Não entenda você mesmo, você é filho de Deus, mas você não é Deus. Só Deus que não fica fraco emocionalmente, a gente fica. Mas tem solução para isso. Fica com Jesus, Ele é a fonte da tua força e do teu vigor emocional. Ninguém fica fraco emocionalmente porque gosta, porque quer. É porque a vida judia da gente. É porque o problema, ele não ataca uma coisa só, ele também ataca o emocional da gente. Ele também judia do emocional da gente. Se você tem um problema e ele é na área financeira, por exemplo, Deus que nos livre, mas vamos dizer que a gente fique desempregado. 6 meses, você é um chefe de família, você é uma chefe de família. Isso é um flagelo horroroso. Você tem suas despesas para bancar, você tem seus filhos para cuidar, e você vive aquele pesadelo de não saber como que você vai alimentar a sua casa, como que você vai cumprir seus compromissos. Você não é uma pessoa que não tem fé, você tem fé em Deus, mas você vive uma situação real. Então, que problema que você tem? Você tem 2 problemas. Você tem as contas para pagar e o dinheiro não está no bolso, e não tem previsão de quando vai entrar. E você tem a sua alma que está assustada. Uma alma assustada é uma coisa difícil de conviver com ela. A gente não tem preparo para isso. Eu sei que o Senhor Jesus fala assim, não fique preocupado com o dia de amanhã. Você sabe por que Ele nunca preocupa com o dia de amanhã? Porque Ele é Senhor do amanhã. Agora, a gente fica preocupado, e Ele sabe que a gente fica. Por quê? Porque a gente precisa ter essa segurança, mas nós não temos em nós mesmos e nem temos em pessoas. Então, quando Ele diz, não se preocupe com o dia de amanhã, só tem um jeito. É ficando nele, firme nele, confiado nele. Só Ele pode nos dar essa confiança. Tudo flui do nosso relacionamento com Ele.
Ele que nos mantém em paz e seguros, para que a nossa estrutura emocional não fique assim tão judiada, tão abalada. E se quando nós viermos para Ele, a nossa estrutura já chegar desse jeito, fica ligado na fonte. Ele dá jeito no problema e em todo o estrago que o problema tiver causado em nós. Amém, irmãos? Ninguém resolve problema de depressão, ninguém resolve problema de angústia. Você conhece um que resolve. Fica ligado com Ele. Fica de pé, nós vamos orar. Jesus pergunta para aquele que volta: onde estão? Não foram 10 os curados? Cadê os 9? Onde estão os 9? Talvez Jesus olhe para Juiz de Fora hoje e pergunte: nossa, mas tantos juiz foranos eu já abençoei nesse ano de 2016. Quantos juiz foranos, quantas mulheres, quantos homens, quantos me rogaram neste ano, me pediram um milagre, me pediram uma resposta e eu dei, cadê eles? Eles não têm tempo, Senhor, a vida é muito corrida, mas nós estamos aqui, Senhor. Eu não sei deles, Pai, eu sei de mim, eu estou aqui, Senhor. Eu continuo aqui, Senhor. O Senhor me deu o livramento, o Senhor me atendeu, o Senhor me ajudou. E eu não parei de vir, eu não parei de te buscar. Eu te busco aqui, eu te busco lá na minha casa. Eu converso com o Senhor no meu quarto, eu dobro meu joelho, do jeito que o Senhor falou na beirada da minha cama, só eu e tu. Sabe por que eu faço isso? Não é para o Senhor me atender, porque o Senhor já me atendeu. Não é para o Senhor me dar livramento, porque o Senhor já me deu. Mas é porque eu preciso que o Senhor continue na minha vida. É porque sem o Senhor eu não sou nada. É porque o ser humano nessa terra, ele pode achar que é muita coisa, mas quando a dificuldade vem, a gente vê que a gente não é tanto quanto acha que é. A gente é igual uma criança, a gente fica tão assustado, a gente fica tão assustado. E a gente corre para o Pai. E o caminho que nos leva ao Pai é o Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Ele tem cuidado de você? Ele tem tido misericórdia de você? Então comece essa oração agradecendo. Foi isso que aquele leproso voltou para fazer. Ele voltou glorificando a Deus. Sabe como? Em alta voz. Eles ficam tão implicados conosco. Por que crente grita tanto? É porque a nossa alegria é grande demais para a gente ficar murmurando. Então a gente proclama em alta voz e a gente diz: obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! A gente usa toda a força do nosso pulmão para exaltar aquele que tem tido misericórdia de nós. Ele tem tido misericórdia de nós. Então agradece o que Ele já fez, mas não se desliga dele. Se a necessidade um dia te aproximou dele, que hoje seja a gratidão que te aproxime ainda mais e te faça permanecer com ele, porque se ele já fez, muito mais ele fará, muito mais ele fará. Espírito Santo de Deus, na tua doce presença estamos, Senhor, justamente porque o Senhor é bom e na tua bondade nos aproximas de ti mesmo. E ó Deus, quantas vezes teu braço forte tem se estendido na nossa direção para nos dar socorro e livramento, Senhor. Quantas vezes tuas mãos poderosas abriram portas diante de nós e flagelos terríveis foram removidos da nossa frente, sofrimentos sem fim foram tirados da nossa vida. Quantas lágrimas de tristeza, de angústia, de dor física, de sofrimento, de pânico, de pavor, de desespero, o Senhor já tirou dos nossos olhos. E agora, Deus, ficou no nosso coração um cântico novo. Graças a Deus, hoje nós temos um cântico novo. Aleluia! Nossa alma exalta ao Senhor, nosso coração te canta louvores, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Eterna é a sua bondade, eterna é a sua misericórdia.
Se hoje choramos, é de alegria, é de emoção, é de uma expectativa boa, de grandes livramentos, porque temos experimentado que o Senhor é fiel, que o Senhor é maravilhosamente fiel, que nós podemos seguir, podemos ir, indo, sempre na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, na obediência ao Senhor, porque a tua obra na nossa vida tem sido maravilhosa, Deus. Que a glória do Senhor vai se revelando na vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. Que o Senhor nos ouça, Jesus Cristo, e na sua misericórdia nos sustente, na força do teu braço, na força do teu poder. Eu oro nesse instante, especialmente, por homens e mulheres que possam estar vivendo esse drama da depressão, da angústia, da alma que ainda retém uma tristeza tão forte. Talvez, ó Deus, os problemas já foram, os flagelos já se foram, os problemas que causaram essa tristeza já estão resolvidos. Mas a alma, Senhor, represou essa tristeza. A alma mantém viva essa tristeza. Ó Espírito Santo, Tu és consolador. Tu és aquele que retira a tristeza e no lugar dela coloca alegria, alegria espiritual. Nós clamamos por cura da alma nesta manhã. Que o Senhor restaure, Deus, o prazer de viver nesse coração. Que na presença do Senhor, cada manhã seja recebida com ações de graças diante de Ti, meu Pai. Cada novo dia seja recebido com alegria, confiança no Senhor. Que, ó Deus, haja superação na presença do Senhor. Doce Espírito de Deus, fala profundamente a esta alma, Senhor, entristecida ainda. E vai, ó Deus, liberando a cura, o livramento, porque para a glória do Teu nome, a tempestade já cessou e a vitória já chegou. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres e vamos viver a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória ao Seu nome, Senhor. Amém, irmãos?